Olá! Neste ano em que se comemora o centenário do livro História e Consciência de Classe, de Georg Lukács, apresenta-se a situação oportuna de resgatar o conteúdo de alguns dos ensaios contidos na referida obra. Na sessão de hoje, começaremos a discutir um destes ensaios, que tem por título O que é o marxismo ortodoxo, formulado, formulado enquanto uma pergunta. Para Lukács, é importantíssimo esclarecer o que é o marxismo, sobretudo porque, com o marxismo, se instaura no interior da história o desenvolvimento de um determinado método que possibilita o agir teórico e prático da classe trabalhadora e a transformação da sociedade capitalista se abre como uma possibilidade, transformação esta voltada para a materialização do modo de produção comunista. É importante observar que, por marxismo, Lukács está denominando aqui, fundamentalmente, o método fornecido por Marx em suas análises. No entanto, ao falar de marxismo, ele também procura indicar que este método foi incorporado por todas aquelas correntes revolucionárias do movimento dos trabalhadores, por todas aquelas tendências que procuram se colocar em ação contra a sociedade capitalista, conduzindo à derrocada da sociedade capitalista. É importante observar que, para Lukács, o ponto de partida da reflexão é tomar conhecimento de que a teoria marxiana não é uma Bíblia, de que aquilo que ele denomina marxismo não é um livro de receitas ou, então, um conjunto de proposições isoladas que basta serem repetidas para que, efetivamente, uma determinada individualidade se torne comunista, ou então que um determinado partido se coloque como sendo um partido em defesa da classe trabalhadora. É nesse sentido que Lukács traça, já desde o início, uma definição a respeito do que se deve entender por marxismo ortodoxo. Dirá ele: o marxismo ortodoxo não significa reconhecimento sem crítica dos resultados da investigação de Marx. Não significa uma fé numa ou noutra tese, nem a exegese de um livro sagrado, o culto a um livro sagrado. A ortodoxia se refere antes e exclusivamente ao método. Ela implica a convicção científica de que, com o marxismo dialético, foi encontrado o método de investigação correto e que este método só pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e aprofundado no sentido dos seus fundadores, e que todas as tentativas para superá-lo ou aperfeiçoá-lo conduziram à banalização e a fazer deste método um ecletismo. Ao traçar estas afirmações, Lukács está colocando uma pedra fundamental para a compreensão da teoria marxiana. Ou seja, a teoria marxiana tem o seu núcleo no método, e este método é o método dialético. Um método que não precisa ser
enxertado, ser complementado por outros métodos, uma vez que os seus pressupostos são já suficientes para apreender a realidade na sua concretude, no seu movimento, na sua transformação e nas suas sínteses. É em razão destes elementos que Lukács coloca na linha de frente da análise o método dialético e vai procurar apresentar o que é necessário ser compreendido como método dialético. Para Lukács, o método dialético ele não é apenas uma maneira de se olhar a realidade, ele tem uma finalidade teórico-prática, na medida em que, ao permitir desvendar a realidade, coloca nas mãos do proletariado um instrumento fundamental para que este proletariado se coloque em ação contra o capital. No entanto, não discutiremos em nosso vídeo as relações que Lukács faz entre o método e a consciência de classe propriamente dita do proletariado. Vamos procurar resgatar aqui os elementos constitutivos deste método para Lukács, uma vez que o próprio Lukács, na autocrítica que realiza em 1967, atenta para o fato de que a sua leitura a respeito do proletariado como sujeito da história estava imbuída de vários elementos messiânicos, ou seja, história e consciência de classe estava perpassada por vários elementos dogmáticos que Lukács observa que eram necessários de serem transpostos, de serem superados, sem o que o livro cairia em uma leitura totalmente idealista. Lukács parte no item 1 deste texto, ou deste artigo, o que é o marxismo ortodoxo, resgatando elementos do método. Na sessão de hoje, ficaremos apenas neste item 1. O texto completo é integrado por 5 itens. Como dissemos no início, vamos analisar progressivamente este texto de Lukács, focando a atenção na questão do método. Lukács abre a discussão deste item 1 com a seguinte afirmação: a dialética materialista é revolucionária. E por que ele está apontando para esta dimensão revolucionária da dialética materialista? Isto se dá em razão de que, para Lukács, a dialética, ela, ao se debruçar sobre a realidade, o pensamento dialético, ou o método dialético, propriamente dito, ele permite apreender a realidade tal como esta realidade aproximativamente é. Nos textos de maturidade, Lukács sempre destacará que é impossível compreender a realidade com a exatidão de um espelho, mas é possível compreender a realidade aproximativamente tal como ela é. Isso é importante ressaltar, uma vez que, em vários momentos, Lukács coloca neste artigo que a dialética permite uma compreensão exata da realidade. Na verdade, a dialética, ela permite uma compreensão a mais aproximada possível da realidade, uma vez que o real é infinito e seria impossível, mesmo a um pesquisador o mais genial possível, compreender uma determinada realidade com toda a exatidão pretendida.
Para Lukács, a importância do método é que o método dialético coloca a transformação da realidade como um problema central. Para ele observa ainda que toda a tentativa de aprofundar o método dialético de maneira crítica afasta desta possibilidade de compreender a transformação da realidade e mesmo a maneira como esta realidade está constituída. É significativo observar que Lukács não está olhando para qualquer realidade. Para ele, a realidade que precisa ser pensada, que precisa ser desvendada, de tal modo a possibilitar um agir prático por parte do proletariado, é a realidade capitalista. Neste sentido, tentar fundir o método dialético com outros métodos inviabilizaria a compreensão da realidade capitalista e, portanto, inviabilizaria também a construção de uma teoria e prática, portanto, de uma praxis transformadora por parte do proletariado. Dirá ele, toda tentativa de aprofundar o método dialético de maneira crítica conduz necessariamente a uma banalização. Com efeito, o ponto de partida metódico de toda tomada de posição crítica consiste justamente na separação entre método e realidade, entre pensamento e ser. Ela vê justamente nesta separação o progresso que lhe deve ser atribuído como um mérito no sentido de uma ciência de caráter autenticamente científico. Outra é a posição do materialismo histórico, que não está identificando uma separação entre método e realidade, uma separação entre pensamento e ser, mas, pelo contrário, está buscando a unidade entre método e realidade, entre pensamento e ser. Daí, Lukács falar que, por oposição a esta postura, que é a postura do materialismo grosseiro, o método marxista, ou seja, a dialética, se move na direção de compreender a essência mais íntima da realidade, nas suas conexões internas, apreendendo esta realidade enquanto totalidade, apreendendo esta realidade em seu movimento a partir dos elementos que estruturam uma determinada realidade. Para Lukács, todas as tentativas de transportar para o terreno da vida social a análise das ciências da natureza, ou mesmo de procurar moldar, juntamente ao método dialético, outros referenciais, ou, então, outros encaminhamentos metodológicos, acaba conduzindo a um caminho enganoso. O caráter enganoso destes métodos que procuram enxertar a dialética com outros procedimentos, com outros referenciais, ou então com outras perspectivas, o caráter enganoso de tal método reside no fato de que o próprio desenvolvimento do capitalismo tende a produzir uma estrutura da sociedade que vai ao encontro destas opiniões. É neste sentido, e por ele, que precisamos do método dialético, para não sucumbirmos à ilusão social assim produzida e podermos entrever a essência por trás desta ilusão. O que Lukács quer dizer com isto? Ele quer dizer que as tentativas de fundir ao método dialético outros métodos leva à falsa
ilusão de que, por exemplo, a sociedade capitalista pode ser rearranjada internamente de tal modo a eliminar as suas próprias contradições internas. Lembremos, por exemplo, da crítica que Lenin e Bukharin farão aos teóricos que acreditavam que o desenvolvimento dos monopólios poderia produzir um capitalismo pacífico. Tanto Bukharin quanto Lenin atentarão para os perigos, por exemplo, de se transplantar para o terreno das relações sociais ou da análise das relações sociais o método das ciências da natureza. Isto conduzia necessariamente a uma leitura de que seria possível conquistar dentro do capitalismo estruturas harmônicas e pacíficas, uma vez que na natureza tudo tende para uma organicidade, na vida social também se tenderia, no movimento da sociedade, para uma determinada organicidade e mesmo para uma determinada estrutura pacífica no interior do capitalismo. Para Lukács, a estrutura da sociedade capitalista é uma estrutura que produz necessariamente o fetiche social. E este fetiche alimenta, inclusive, estas leituras enganadoras da realidade, ou então a proposição de métodos que não conseguem efetivamente responder ao que é a realidade e mesmo ao que é a própria sociedade capitalista. Observa Lukács que, nesse sentido, se faz necessário sempre olhar para a estrutura fetichista da sociedade capitalista e que o método dialético é o único capaz de desvendar esta estrutura fetichizada da sociedade capitalista. Observará Lukács. O caráter fetichista da forma econômica, a reificação de todas as relações sociais, ou seja, a coisificação de todas as relações humanas, a extensão sempre crescente de uma divisão do trabalho que atomiza abstratamente e racionalmente o processo de produção, sem se preocupar com as possibilidades e capacidades humanas dos produtores imediatos, transformam os fenômenos da sociedade e, com eles, sua percepção. Surgem fatos isolados, conjuntos de fatos isolados, setores particulares com leis próprias, teoria econômica, teoria do direito, etc., que, em sua aparência imediata, mostram-se largamente elaborados para este estudo científico. Sendo assim, pode parecer particularmente científico levar até o fim e levar ao nível de uma ciência essa tendência já inerente aos próprios fatos. Do mesmo jeito que a realidade se apresenta de uma maneira fragmentada na consciência do ser social, acredita-se também que a ciência, ela pode ser fragmentada de tal modo que cada área de conhecimento se baste a si mesma ou explique o conjunto da realidade. Por outro lado, em oposição a esses fatos, esses temas parciais isolados e isolantes, a dialética, além de insistir na unidade concreta do todo e desmascarar essa ilusão enquanto ilusão, produzida necessariamente pelo capitalismo, atua como uma simples construção. A natureza não científica desse método aparentemente científico, ou seja, deste método que implode com a totalidade e cria áreas de conhecimentos tão específicas que não explicam a totalidade da própria realidade,
A natureza não científica desse método aparentemente tão científico reside, portanto, na sua incapacidade de perceber o caráter histórico dos fatos que lhe servem de base e de levá-lo em conta. Ou seja, quanto mais especializadas são as áreas de conhecimento, mais limitada fica a possibilidade de se conhecer a complexidade da realidade social que se tem diante de si. E, neste sentido, a realidade social que se tem diante de si é a realidade social capitalista. Prossegue Lukács, observando que, quando, portanto, os fatos devem ser compreendidos corretamente, convém, de início, esclarecer com precisão a diferença entre sua existência real e seu núcleo interior. Portanto, compreender a realidade é sair da aparência para mergulhar na estrutura desta realidade e compreender a essência desta realidade. A diferença entre sua existência real e seu núcleo interior. Entre as representações que formamos a seu respeito e seus conceitos, entre as ilusões que formamos a respeito daquela realidade e aquela realidade pensada teoricamente. Essa distinção é a primeira condição prévia de um estudo verdadeiramente científico, que seria supérfluo se a manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente. Aqui Lukács está retomando uma passagem de Marx, na qual Marx vai afirmar que toda ciência seria inútil se aquilo que vemos de imediato coincidisse com a realidade daquilo que estamos vendo, e não como se aquela realidade estivesse escondendo o que é a sua estrutura real. Trata-se, portanto, observa Lukács, de destacar os fenômenos, portanto, a aparência, de sua forma dada como imediata, de encontrar as mediações pelas quais eles podem ser relacionados ao seu núcleo e à sua essência, e nela compreendidos. Portanto, trata-se de sair da aparência, do fenomênico, da manifestação imediata, detectar, através da apreensão de abstrações cada vez mais finas, como dizia Marx, os elementos constitutivos desta realidade, ou os elementos mediadores desta realidade, as categorias estruturantes desta realidade, de tal modo a encontrar as mediações pelas quais eles podem ser relacionados ao seu núcleo e à sua essência, e nela compreendidos, ou seja, é através de um trânsito que sai do fenômeno para a essência, para permitir um retorno àquela manifestação empírica imediata, só que desta vez sob a forma de concreto pensado, que opera o método dialético. Por outro lado, trata-se de compreender o seu caráter e a sua aparência de fenômeno, ou seja, o fenômeno ele não existe descolado da essência. A essência se manifesta no fenômeno, e o fenômeno se manifesta na essência. Para lembrarmos aqui, Karel Kozik, em seu texto, O Mundo da Pseudoconcreticidade e a Sua Destruição. Trata-se de compreender o seu caráter e a sua aparência de fenômeno, considerada como sua manifestação necessária. Ou seja, o fenômeno não está descolado da estrutura da realidade. O fenômeno é a maneira como uma determinada realidade concreta se apresenta de forma imediata à consciência dos indivíduos. E esta realidade, na sua forma imediata, precisa ser compreendida no plano da apreensão pelo pensamento em sua estrutura, em sua dinâmica, em seu movimento.
Essa forma, portanto, a forma fenomênica, é necessária em razão de sua essência histórica. Portanto, a essência se apresenta de uma determinada maneira fenomênica, e este fenômeno esconde a essência desta realidade. Lembremos sempre do ponto de partida de Marx, quando ele diz que, à primeira vista, a sociedade aparece como uma imensa quantidade de mercadorias, e a mercadoria, a forma elementar desta sociedade. A partir da mercadoria, tal como ela se manifesta no plano imediato, Marx investigará o que se esconde por debaixo dela, e isto vai conduzi-lo a compreender as relações sociais que produzem o fenômeno mercantil, ou a sociedade que se apresenta inicialmente como uma imensa quantidade de mercadorias. Essa forma é necessária em razão de sua essência histórica, de seu desenvolvimento no campo da sociedade capitalista. Lukács prossegue observando que somente nesse contexto, que integra os diferentes fatos da vida social enquanto elementos do desenvolvimento histórico, portanto, em uma totalidade, é que o conhecimento dos fatos, portanto, da realidade empírica, tal como ela se manifesta inicialmente no plano da consciência, é que o conhecimento dos fatos se torna possível enquanto conhecimento da realidade, ou seja, daquela manifestação concreta, tal como aquela manifestação concreta é, ou aproximativamente é. Esse conhecimento parte daquelas determinações simples, puras, imediatas e naturais, para alcançar o conhecimento da totalidade concreta enquanto reprodução intelectual da realidade. E aqui é importante destacar que o pensamento não inventa a realidade. O pensamento capta os elementos estruturantes da realidade e os elabora de tal modo a produzir uma determinada teoria daquela realidade, mas não uma teoria qualquer, uma teoria que, por estar sendo utilizado o método dialético, permite desvendar aquela realidade da sua estrutura, no seu movimento, na sua transformação. Essa totalidade concreta, portanto, não é de modo algum dada imediatamente ao pensamento. E ela não é dada imediatamente ao pensamento porque o ponto de partida é o empírico imediato, é a manifestação fenomênica daquela realidade. Quando olhamos para o capitalismo, somos até conduzidos, ou muitos são conduzidos, a trabalhar com a ideia do bom e do mau capitalismo. Esta é a manifestação fenomênica. A dialética vai procurar investigar estas formas de percepção e de tal modo que vai extrair, ao final, uma compreensão de que não existe bom ou mau capitalismo. O que existe é um capitalismo que se abate sobre todos os indivíduos da mesma maneira perversa, no sentido de que aporta à sociedade capitalista uma degradação humana sem precedentes para o conjunto da humanidade. Lembremos que, mesmo que para Marx, mesmo o capitalista, ele é um ser alienado. Só que, como diz Marx na Sagrada Família, o capitalista é o polo beneficiado ou beneficiário da alienação. Daí que, para Marx, aqui Lukács resgata Marx, daí que, se o pensamento ele capta os elementos constitutivos da realidade, se o pensamento parte do empírico imediato para desvendar o que se encobre por debaixo deste empírico imediato e retorna a este empírico imediato sob a forma de uma teoria que desvenda o que é aquele empírico imediato, daí o sentido dado por Marx
há a passagem na qual afirma o concreto é concreto, ou seja, o real é o real, porque é a síntese de várias determinações, ou seja, o real é o resultado dos vários elementos que o constituem. Portanto, a unidade do múltiplo, ou seja, a unidade do diverso. Para Lukács, esta não será, esta maneira de investigar a realidade não será o caminho seguido, por exemplo, pelo pensamento idealista. Para ele, o idealismo cai na ilusão que consiste em confundir esta reprodução da realidade com o processo de construção da própria realidade. Pois, no pensamento, o concreto aparece como processo de síntese, como um resultado, e não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida real e também, por conseguinte, o ponto de partida da intuição e da representação. Ou seja, enquanto a teoria marxiana, o método dialético, vai do empírico para a consciência e volta a este empírico como concreto pensado, o método idealista vai da consciência para o empírico, ou seja, é a consciência que constrói esta ou aquela realidade. Lukács observa ainda, nesta primeira parte do seu texto, que tão logo o método dialético e, com ele, o predomínio metódico da totalidade sobre cada aspecto foram abalados, tão logo as partes deixaram de encontrar no conjunto seu conceito e sua verdade, e, em vez disso, o todo passou a ser eliminado da investigação como não científico ou reduzido a uma simples ideia ou a uma soma das partes, a relação reflexiva das partes isoladas apareceu como uma lei intemporal de toda a sociedade humana, ou seja, quando se rompeu com o método de aprender a realidade a partir da própria realidade, invertendo o processo de conhecimento, jogando para o plano do pensamento, o ponto de partida para explicitar a realidade, o todo deixou de ser um todo efetivamente compreensível. Observa ainda ele que a afirmação de Marx, retorna a ele aqui, a afirmação de Marx, as relações de produção de toda a sociedade formam um todo. Portanto, o ponto de partida não é o pensamento, é a materialidade da vida. É o ponto de partida metódico, é a chave do conhecimento histórico das relações sociais. Portanto, o ponto de partida não é a ideia, e muito menos a compreensão do todo é a soma de todas as partes. Com relação a isto, é importante, por exemplo, a leitura de Karel Kozik, onde ele vai analisar a totalidade concreta, mostrando, evidenciando, sobretudo na sua análise, que o todo não é a soma das partes. O todo é a síntese destes elementos constitutivos e somente a descoberta ou a apreensão da interconexão dos elementos constitutivos de uma determinada realidade permite explicar o que esta realidade é. Quando se elimina esta perspectiva, o todo se torna algo incognoscível, algo efetivamente incompreensível. Neste sentido, para fecharmos a discussão de hoje, retornemos ainda uma vez à última passagem de Lukács neste item 1. Dirá ele: tão logo o método dialético, e com ele o predomínio metódico da totalidade sobre cada aspecto foram abalados, portanto, abandonados, tão logo
as partes deixaram de encontrar no conjunto seu conceito e sua verdade, e, em vez disso, o todo passou a ser eliminado da investigação como não científico ou reduzido a uma simples ideia ou a uma soma das partes, a relação reflexiva das partes isoladas apareceu como uma lei intemporal de toda a sociedade humana. É importante observar que Lukács fará em vários momentos a referência a Weber, como que Weber vai destruir a ideia de totalidade ao operacionalizar com o ponto de partida de que o real, sendo incognoscível na sua totalidade, a única coisa que o investigador pode fazer é investigar partes desta realidade, e mesmo assim, através da construção de tipos ideais. Nesta passagem, Lukács está, obviamente, fazendo uma referência a todos aqueles pensadores, aqueles referenciais teóricos que já partiam da ideia de que é impossível compreender a totalidade. Neste sentido, acabaram ficando presos, seja à renúncia de compreensão da realidade, tal como aquela realidade se apresenta, ou então enveredando para fixar-se nas partes ou nas minúcias, perdendo com isto a compreensão dialética da própria dinâmica daquela realidade. Com estes elementos, encerramos a discussão do item 1 deste texto de Lukács, na qual ele propõe a seguinte questão: o que é o marxismo ortodoxo? Lukács aprofundará a sua reflexão em outros itens do referido texto. Hoje, trabalhamos fundamentalmente com o item 1 e 2. Resta trabalhar o item 3, 4 e 5. Mas isto deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão, lembrando sempre que a exposição do texto não elimina a necessidade, por parte de cada um, de ler diretamente o texto. O que se faz aqui é resgatar alguns elementos para estimular a leitura do texto e, com isso, conduzir as jovens gerações de estudantes e pesquisadores à curiosidade de descobrir o pensamento científico. Como sempre, caso tenham gostado do vídeo, divulguem, encaminhem para os amigos ou aqueles que têm paixão pela ciência. Encaminhem também, como sempre, suas considerações positivas ou negativas, e de nossa parte continuaremos aqui tentando resgatar estes textos complexos através de exposições, por vezes longas, outras mais curtas, mas que têm por finalidade sempre a defesa da ciência. Até uma próxima.